Amém, queridos. Graça e paz para todos vocês. Pode assentar, fique à vontade. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Senhor, e juntos, como igreja, com um só coração, uma só voz, queremos invocar a sua presença, fluir da sua graça, aquela liberdade que só o seu Espírito proporciona. Senhor, nós estamos plenamente cônscios, Senhor, das nossas tantas limitações. Senhor, mas ajuda-nos, ó Deus, que, como o Senhor sempre faz, que o seu poder possa cada vez mais se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Senhor, e que tudo aquilo que o Senhor tem planejado para esse tempo realmente se cumpra nas nossas vidas. Abrimos o nosso coração, Senhor, para aquilo que o Senhor quer realizar. Alarga, Senhor, as fronteiras do nosso entendimento. Leva-nos realmente a lugares mais elevados em Ti, Senhor. Senhor, que o Senhor possa tirar o nosso pé dos lugares escorregadios e nos plantar sobre aquela rocha que é mais elevada do que nós, Senhor. Senhor, ajuda-nos realmente a experimentar esse lugar em Ti, Senhor, de sermos inabaláveis na Sua presença. Como o salmista diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás abalado. Senhor, levanta-nos como essa geração, Senhor, geração que busca diligentemente a luz, o calor do teu rosto, Senhor, que anda realmente ouvindo o som festivo. Lidera-nos, Senhor, nesse tempo, que realmente o seu Espírito e a sua palavra prevaleçam nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu tenho trabalhado bastante, diretamente envolvido com saúde e qualidade do crescimento. Isso tem algo que Deus tem colocado de maneira muito firme no meu coração. E nesse propósito, acaba que você tem que interagir com os bastidores da vida de muita gente, muitos ministérios, e você começa realmente a experimentar, não aquele evangelho do palco, mas realmente o evangelho dos bastidores, aquilo que realmente está acontecendo. E eu creio que a gente vive um tempo muito desafiador. Certa vez, Jesus fez uma comparação dizendo, e nos desafiando os seus discípulos, né? Ele fala, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, muitos entram por ele. Então, eu acredito que nunca essa porta teve tão larga, nunca a porta do mundo teve tão larga, e nunca, de certa forma, a porta do reino teve tão estreita. E, de certa forma, muitos de nós, falando como igreja, nós nos viciamos num evangelho superficial, aquele evangelho da salvação, aquele evangelho apenas da porta do reino de Deus, o ticket para o céu, e nos tornamos realmente pessoas superficiais. Então, apesar da valorização da religião, hoje até a própria ciência está apelando para o campo da religião, apesar de toda a valorização da religião, nós vivemos um tempo, primeiramente, de deteriorização dos valores, deteriorização dos relacionamentos e deteriorização da fé. Nós vivemos realmente um tempo difícil, um tempo realmente de crise. E muitas vezes eu me encontro em alguns trechos do Evangelho que são trechos assustadores. Certa vez, lá em João 16, capítulo 16 de João, um capítulo muito estratégico, e ele chega para os seus discípulos e ele fala assim, olha, todos vocês vão me deixar. São declarações muito fortes, muito
bombásticas. Certa vez Jesus falou: quando o Filho do Homem retornar, voltar à terra, porventura encontrará fé. Então a gente observa que nós vamos caminhando para alguns momentos da história que eles são muito estratégicos, muito dolorosos. Jesus compara isso como as dores de parto de uma mulher que está prestes a dar à luz, tempo de muito sofrimento, de muita angústia. E, de certa forma, nós estamos vivendo algo assim. Eu creio que tem muitos ministérios que Deus tem levantado, que eles estão passando por períodos de muita prova, de muita dificuldade. E isso está sendo realmente o prenúncio de um novo tempo, de um novo momento realmente que Deus está levando a sua igreja, um momento realmente de purificação. E a mensagem que Deus colocou no meu coração para a gente compartilhar é sobre seguidores em crise. E eu queria ler aqui em Hebreus 10, 38 e 39, quando o escritor de Hebreus, e se você estuda o livro de Hebreus, é um dos livros mais lindos, né, da palavra, mas era uma igreja que entrou num processo de apostasia. E tanto é que o escritor de Hebreus, quando você começa lendo ali o livro inteiro, desde o início, ele coloca Jesus acima dos anjos, Jesus acima do sacerdócio da casa de Arão, Jesus acima de Moisés, Jesus acima da lei. Ele coloca Jesus acima de tudo, como a expressão visível do Deus invisível, a revelação, a grande revelação de Deus. Porque era uma igreja que estava se demovendo da simplicidade do Evangelho e voltando para todos aqueles preceitos do judaísmo, se religiosizando. Mas o escritor de Hebreus, ele fala assim: porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu gosto desse negócio aqui. Nós somos desse time, aqueles que creem para a conservação da alma. Uma coisa fundamental no reino de Deus é você manter uma conduta espiritual de não recuar, de não negociar valores, verdades. A Bíblia fala: cumpra a verdade e não há vendas. Não negociar. E é lógico que Satanás, ele trabalha de todas as formas, são muitas pressões, no sentido de desencorajar. E quando nós aceitamos o desencorajamento, nós começamos a destruir a nossa fé. E recuar nada mais, nada menos é do que você concordar com o avanço do inimigo. Então é muito comum, e isso, por um lado, é triste, mas é muito comum a gente ver pessoas que começaram tão bem e, de repente, estão terminando tão mal. Pessoas que estavam brilhando para Deus, mas agora estão apagadas. Pessoas que antes tinham um cântico de louvor, um cântico de vitória nos seus lábios, mas agora estão frustradas, insatisfeitas com tudo e com todos. Então, por que isso? Não é? Por quê? Então, eu queria compartilhar com você sobre 3 perfis de pessoas em retrocesso: negadores, desertores e traidores. Agora, veja bem, esses retrocessos, não é que eles também não possam fazer parte. Deus é tão sábio, né, que muitas vezes Deus transforma esses caminhos
num abismo onde muitas vezes nós passamos, pelas razões que nós vamos descrever aqui, e Deus consegue realmente transformar esses montes num caminho, nos fazer triunfar nele e no seu propósito. Quando a gente pensa no próprio grupo que Jesus formou, você pode ter, então, de uma maneira muito prática, uma radiografia da igreja. Quando a gente pensa em negadores, um dos discípulos que mais se destacaram, Pedro. Quando você pensa em desertores, você tem lá João Marcos, um missionário em crise, que abandonou Paulo, você tem Tomé, que abandonou a fé, você tem aqueles dois lá no caminho de Emaús. Quando a gente fala sobre traidores, a gente já pensa em Judas. E, na verdade, tudo isso é gente da igreja. Na verdade, é a realidade que nós vivemos. Quando nós pensamos em negadores, desertores, traidores, por mais que sejam algumas terminologias muito fortes, mas todos nós aqui, sem exceção, já negamos, já abandonamos, traímos, sofremos essas coisas também. Mas o mais importante é a gente saber lidar com isso. Então, o primeiro perfil de pessoas é esse, negadores. Tem um texto muito conhecido que está em Lucas 22, Lucas 22, 54. Vamos ler aqui o 31, na verdade. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Esse é um texto muito interessante, muito forte. Talvez um dos exemplos mais precisos que sintetizam o comportamento de um negador. Veja bem que Pedro tinha muitos elementos positivos no seu relacionamento com Jesus, e de maneira alguma eu quero questionar a sua sinceridade ou até mesmo a sua intimidade com Jesus. E talvez essa seja a questão maior, como que imprevisivelmente nós podemos nos tornar um negador. Como isso pode ser uma coisa imprevisível para nós mesmos, surpreendente para nós mesmos. É interessante, tem 3 tipos de comportamento num discipulado. A salvação é de graça, mas você se tornar um discípulo de Jesus vai te custar tudo. Ser um discípulo é diferente. Mas tem 3 tipos de comportamento no discipulado. Primeiro, aquele comportamento do espectador. Fica como espectador, gosta de ver os milagres, assistir os cultos, ouvir as pregações, não é? O segundo nível é você estar envolvido. Você está envolvido, você está informado, você é uma pessoa que realmente participa. E o terceiro nível é você estar identificado. Identificado. E uma pessoa identificada é uma pessoa que está pronta para perseverar
no tempo mau. Porque quando a Bíblia fala de tempo mau, não é uma questão se o tempo mau vai chegar, mas é quando ele vai chegar. E a Bíblia fala que quando ele chegar, nós temos que estar preparados para o dia mau. Paulo fala sobre toda a armadura de Deus, não é? Para suportar o dia mau. Mas o fundamento de uma pessoa identificada com Jesus é você manter uma postura de humildade, quebrantamento e compaixão. Quando você se demove disso, você realmente começa a se expor. Então, deixa eu evidenciar algumas causas que levaram Pedro a negar Jesus. O que realmente nos predispõe a ser um negador? O que faz com que hoje tantos de nós, de repente, sejamos surpreendidos dessa forma, como um negador? Primeira coisa, orgulho espiritual. E o orgulho espiritual talvez é o tipo de orgulho mais sutil que existe. E normalmente anda junto com julgamento precipitado. Quando Pedro faz essa declaração aí no versículo 33, veja bem que Jesus estava dando para Pedro um conselho, Jesus estava falando, gente, vai vir um tempo muito difícil. Satanás pediu para cirandar, para peneirar vocês. Jesus está tentando dar um conselho, alertar os discípulos, mas, incrivelmente, Pedro parece assim, não dá muito crédito para aquilo que Jesus estava dizendo, não. E ele fala, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Irmãos, esse tipo de confissão, normalmente é o tipo da confissão precipitada. É o que a gente nunca deve falar. Né? Tem certas coisas que você não fala. Dentro de você, você tem que temer diante de Deus. Na maioria das vezes, quem diz algo como isso antecipadamente, é porque no fundo, não sabe direito o que está dizendo. Pedro, na verdade, ele não estava, no fundo, o que a gente percebe é que Pedro não estava aqui verbalizando a sua lealdade, mas ele estava verbalizando o seu desejo de superioridade em relação ao grupo. Manifestou uma ostentação espiritual diante da advertência de Jesus. Então, apesar dele ser um discípulo escolhido, o que a gente observa aqui é que o verdadeiro ponto que fez com que Pedro se tornasse um negador foi a sua arrogância. Ele não ponderou a advertência de Jesus, não quis cogitar a real possibilidade de que existem momentos que nós podemos cometer deslizes. Apesar de ser um discípulo escolhido, mas aqui ele tem um delírio. Literalmente, Pedro está delirando. Veja bem, Pedro era um homem de muitas obras, viu muitos milagres, recebeu os melhores ensinos, julgava ser muito maduro, tão maduro que não precisava nem mais de ouvir conselhos, nem de Jesus. E esse tipo de postura, normalmente, nos leva a incorrer num erro duplo. Primeiro, nós achamos que nós não precisamos de ninguém, como também temos aquela tendência de nos colocar como juízes dos outros. E é aqui que nós damos uma rastena em nós mesmos. Começamos a cair nessa cilada do temor humano. Temor a Deus é exatamente a importância que nós damos à opinião de Deus sobre nós. E o que a gente observa é que Pedro queria fazer uma média perante os discípulos.
Ele queria realmente se projetar como alguém que realmente devotava toda a lealdade, mas ele fez isso de uma maneira irresponsável, se arrogando. Então, o primeiro motivo que nos transforma num negador é orgulho. Segunda coisa é você se escandalizar com a cruz. Se escandalizar com a cruz. É interessante que Pedro tinha uma dificuldade, ele teve uma dificuldade muito séria de entender, não só Pedro, como vários dos discípulos, de entender a entrega de Jesus, o sacrifício de Jesus. Ele até confessou que Jesus era o Messias, o Yeshua HaMashiach, a salvação de Israel, mas quando Jesus começou a falar sobre ir para Jerusalém, ele tentou simplesmente desviar Jesus do seu propósito. Não, Senhor, isso de maneira alguma vai acontecer contigo. E ali, realmente, Jesus intervém, assimilando aquela conjectura de Pedro como realmente um ardil de Satanás. Ele fala, para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas que são de Deus, senão das coisas que são dos homens. Então, quando você se escandaliza com a cruz, você começa a se tornar um forte candidato a ser um negador. Se você não discerne o caminho da cruz, por mais valente que você demonstre ser, você vai acabar negando a Jesus. É interessante porque, quando a gente olha lá em Mateus 26, 54, quando realmente a situação toda começou a acontecer, e Jesus disse, agora é a hora e o poder das trevas. Foi o momento que ele foi ser preso. Então Pedro, no seu zelo, na sua justiça própria, a primeira coisa que ele fez foi decepar a orelha de alguém. E quando você se levanta na sua amargura, na sua justiça própria, você vai acabar pecando contra a justiça de Deus e, por consequência, vai se contrapor ao propósito de Deus. Então, até que ponto palavras como essa, quando Paulo fala assim, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas por matadouro. Até que ponto realmente nós estamos discernindo a virtude e o propósito de Deus nessa palavra? Então, a morte de Jesus, ao mesmo tempo que foi o maior ato de injustiça já acontecido na face da terra, foi a coisa mais justa que Deus já fez para poder redimir toda a raça humana. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós vamos passar por alguns calvários, alguns Getsêmanes. Deus vai nos submeter a coisas humanamente injustas, mas divinamente justas, indispensáveis para talhar o nosso caráter. E nós só podemos ser vitoriosos e aprovados nesse tipo de situação se você tiver um discernimento da cruz de Cristo. É interessante, quando Jesus conta aquela parábola do semeador, ele fala sobre aquela semente que caiu em pedregais. E ele fala, essas são as pessoas que se escandalizam com o Evangelho, o sofrimento que o Evangelho traz. E se você se escandaliza com o sofrimento que o Evangelho muitas vezes traz, você vai ser o primeiro a dar as costas para Jesus. É isso que ele está dizendo. Então, é muito interessante todo esse comportamento de Pedro, como que, quando Jesus, na verdade, quis avisá-lo sobre esse momento difícil, esse momento de peneiramento, de tratamento, quando Jesus estava tentando avisá-lo, na verdade, Pedro já baixou toda a retaguarda, quando ele faz essa declaração, Senhor, estou pronto, até mesmo a morrer, se isso for necessário. Ali ele se arroga, e Jesus fala, olha Pedro, com base na
sua prepotência, com base no seu orgulho, vou te dizer o que vai acontecer. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você vai me negar. Orgulho, escandalizarmos com a cruz. Terceira coisa, a vanglória. A vanglória é quando nós somos reprovados diante da fama. É quando Deus começa a te abençoar e simplesmente a gente estraga tudo, convergindo os méritos para nós mesmos. Irmãos, todos nós temos momentos que realmente você vai ver o poder de Deus. Tem momentos que Deus vai nos usar tremendamente, poderosamente. E graças a Deus por isso. Mas o problema é esse, quando Deus começa a nos abençoar, nos usar tremendamente, e a gente simplesmente estraga tudo, convergindo os méritos, a glória, para nós mesmos. Como Isaías fala, né, como se o machado se considerasse mais importante que o lenhador. Então, toda pessoa que começa a se despontar para Deus, vai passar por situações assim. Pedro, indubitavelmente, era uma pessoa que estava sendo levantada por Deus, uma bênção, talvez o discípulo assim que mais se despontava na equipe, estava na transfiguração, ele curou a muitos, ele teve a revelação do ministério messiânico de Jesus, recebeu de Jesus as chaves do reino dos céus, mas na verdade, ele não soube lidar com tudo isso, ele acabou entrando numa competição por liderança na equipe. Pouco antes de Jesus morrer, eles estavam disputando quem era o maior, estavam brigando. Eu fico imaginando assim, a situação de Jesus diante dele, 3 anos e meio andando, discipulando, mostrando os valores de liderança, e pouco antes de Jesus morrer, estão lá os discípulos quebrando pau para ver quem ia assumir a liderança. Vanglória. Quando você não sabe se relacionar com o poder e o fluir de Deus na sua vida, você vai se tornar um negador. Um outro ponto é a apostasia do amor. Na verdade, todas essas coisas elas vão andando meio juntas. Mas esse foi o aspecto central do diagnóstico de Jesus em relação à negação de Pedro. É muito forte quando, depois de tudo que aconteceu, então Jesus vem juntar os pedaços dos discípulos, não é? Pedro totalmente envergonhado, quebrado. E é algo intrigante essa pergunta que Jesus faz especificamente para Pedro. Quando ele fala assim: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Você me ama, Pedro? Essa foi a pergunta de Jesus. E Jesus realmente estava chegando agora, assim, no coração do problema. Trabalhando realmente nas motivações de Pedro, no fundamento espiritual da sua vida. E é interessante que Jesus não perguntou: olha, Pedro, quantas almas você ganhou, quantos dons você tem, quanto você trabalhou, quantas vigílias, quantos jejuns você fez. Mas a pergunta de Jesus foi só uma: Pedro, você me ama? Essa é a pergunta. Pedro, qual é a sua motivação? O que está te levando a fazer tudo isso que você fez? Olha onde é que você chegou. Corrija o seu coração. Irmãos, uma das coisas mais fáceis, e eu digo isso por experiência própria, é você realmente se apostatar do amor de Deus. E aquela reprimenda que a igreja de Éfeso recebeu, quando você deixa o seu primeiro amor. Tenho contra ti que deixastes teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes e arrepende-te. Então, quando nós nos apostatamos
da adoração. E quando eu falo adoração, estou falando dessa motivação de coração, de amar a Jesus. Entende? De agradar a Deus. Adoração não tem praticamente nada a ver com música ou instrumento musical. Adoração é essa essência motivacional de você querer realmente agradar o Senhor. Quando você começa a errar na sua motivação, você está errando de espírito, e isso vai te levar a ser um negador. E a última coisa que ajuda a construir um negador é a distração espiritual, é quando você não calcula o preço. É interessante que não só Pedro, mas alguns discípulos simplesmente dormiram. Talvez na maior reunião de intercessão que já aconteceu na história da raça humana, lá no Getsemane. Enquanto Jesus estava lá, orando, sentindo as batalhas daquele momento, transpirando sangue, os discípulos simplesmente dormiram. Eles não puderam vigiar. Veja bem, irmãos, tem momentos na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial, também como corpo ministerial, que Deus realmente nos leva a intensificar a nossa consagração, a nossa vigilância. Eu já tive fases na minha vida que Deus me levou a jejuar por muitos e muitos dias. Então, sempre tem momentos estratégicos que é muito importante você construir realmente um reservatório de unção. Porque aquilo é o que vai te sustentar a hora que tudo desabafa sobre a sua cabeça. Realmente você vai suportar. E se você se distrai espiritualmente, se você não calcula o preço, se você realmente não se compromete em estar diante de Deus, hora que chega esse momento de trevas, de horror, simplesmente nós vamos tomar forma das circunstâncias. Ao invés de você fazer a diferença, você vai tomar forma das circunstâncias. Você vai acreditar no medo, você vai entrar debaixo daquele espírito que estava operando. E foi isso que aconteceu com Pedro. A maneira como ele foi, então, se distanciando de Jesus. Quando aquela atmosfera foi se tornando pesada, difícil, Jesus já havia sido tirado do meio dos discípulos. E Pedro, então, começou a seguir Jesus cada vez mais de longe. E tudo aquilo que Jesus tentou falar com ele, mostrar para ele, infelizmente começou a acontecer. Irmãos, mas, assim, algo muito tremendo, um aspecto tremendo e positivo na vida de Pedro, é que apesar de toda essa descida que Pedro teve, toda essa queda, realmente, uma queda livre que ele teve, ele optou pelo caminho do quebrantamento. E é algo assim tremendo. A Bíblia fala que quando Pedro negou a Jesus pela terceira vez, a Bíblia mostra que os olhares de Pedro e de Jesus se entrecortaram. Ele ainda estava vendo Jesus de longe, Jesus sendo açoitado. E quando ele nega pela terceira vez, a Bíblia fala isso, que ele olha para Jesus. Eu não sei o que Pedro viu nos olhos de Jesus, mas era tanta ternura, tanta compaixão. Jesus não estava ali julgando. Está vendo, Pedro? Eu te avisei. Não. A Bíblia até diz que eles colocaram vendas nos olhos de Jesus, porque era difícil olhar dentro dos olhos de Jesus.
E quando Pedro olha, era para aquele olhar de Jesus, aquilo rasgou no meio. E a Bíblia fala que ele simplesmente chorou amargamente. Ali a ficha começou a cair. Irmãos, não é difícil você construir uma situação de negação. Está muito claro aí, é muito evidente, não é? Pedro realmente mostra as pegadas, as passadas para você se tornar um negador. E infelizmente muitos de nós tomamos essa rota. Mas é importante a gente deixar esse olhar de Jesus entrar no nosso coração e mudar o que tem que ser mudado. E é na profundidade da nossa humilhação que Deus então vai começar a exaltar o nosso serviço. É interessante que apesar de todo esse processo tão doloroso, onde Pedro realmente se exaltou, se descuidou, não é? Se vangloriou, ele era aquele discípulo que se sobressaía, as melhores experiências, o que viu mais milagres, o que experimentou realmente coisas tremendas, revelações fabulosas, estava lá na transfiguração, teve a revelação do Pai, que Jesus era o Messias, recebeu as chaves do reino dos céus, e tudo isso na verdade, porque ele não soube se relacionar com isso. Isso acabou fazendo dele um negador. Segundo perfil de pessoas são desertores. Você conhece quantos conhecem aqui o 666 da Bíblia? Alguém conhece o 666? Famoso, né? João 6:66. Já leu João 6:66? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Agora, qual é pior? Quem nega ou quem desiste? Veja bem que o negócio vai ficando mais complicado, né? É interessante, Jesus contou uma parábola em Mateus 21, 28 a 31, sobre um filho que negou, mas depois foi. O pai pediu para ele ir, falou, não, eu não vou não. Mas depois, e falou para o outro falou, não, eu vou. Só que o que falou que ia, não foi, e o que falou que não ia, acabou indo, não é? Então, a gente chega numa conclusão, que desertar é pior do que negar. Não é isso? Então, a pessoa que desiste é pior que a pessoa que nega. Quando você faz um voto, você tem um compromisso e você abandona, isso começa a imputar realmente um caráter de falsidade, isso quebra a confiança, né? E atualmente é fácil a gente enumerar uma larga lista de desertores. A maioria das pessoas estão mais empenhadas em conseguir desculpas para desistir do que pagar o preço da perseverança. Uma das grandes tônicas hoje é isso, fala-se demais em prosperar e de menos em perseverar. Então o negócio é prosperidade, não perseverança. Mas a essência da vida cristã não é prosperidade. Prosperidade é a consequência, não é? A essência, perseverança. Na vossa perseverança, possuireis as vossas almas. E também tem toda uma maneira para você construir esse perfil. É uma construção. E deixa eu enumerar algumas coisas aqui. Primeira, a falta de integridade. Falta de integridade. Se você não tem integridade, você não tem compromisso, você vai abandonar quem quer que seja, até mesmo a Jesus. Então a vida de muitas pessoas se resume num amontoado de coisas começadas e não terminadas. Isso é muito comum.
Tem pessoas viciadas em começar e não terminar. Começa e não acaba, começa e não acaba, começa e não acaba. Pessoas viciadas em desistir, pessoas que não suportam o calor da perseverança. E um dos principais motivos, então, para uma pessoa que desiste é isso, a falta de integridade em relação aos compromissos estabelecidos. E isso está cada vez mais espalhado na sociedade, o hedonismo, a passividade, a indisciplina, o egocentrismo, tudo isso que quebra a integridade, faz com que as pessoas realmente não sejam pessoas que mantêm a sua palavra e que estão dispostas a perseverar. Segunda coisa que pode nos transformar num desertor é desilusão. E desilusão é algo mais sério, mais forte. E tem 4 pontos aqui dentro que eu acho que são relevantes dentro do contexto que a gente vive hoje. O primeiro ponto é superstição, ilusão, ênfases desequilibradas e romantismo. Nós vamos tratar com essas 4 coisas. Tudo isso nos predispõe à desilusão. Primeiro é superstição. Superstição. O que a gente observa, isso está se tornando uma rotina, cada vez mais corriqueiro. A gente vê pessoas que elas estão fazendo uma série de promessas e declarações e construindo em outros expectativas, principalmente de cunho espiritual, sem sustentar isso com um respectivo fundamento bíblico. Então, hoje, a gente tem muito o que a gente chama esse evangelho triunfalista. Essa coisa que a gente começa a comprometer Deus, comprometer a nós mesmos com algumas declarações, né? Deus vai fazer, Deus vai acontecer, e que não sei o que, e vai acontecer isso e aquilo outro. Só que muitas vezes nós estamos criando essas expectativas, nós estamos estabelecendo algo como uma promessa, e as pessoas alimentam a sua esperança com as promessas. Só que quando você cria uma expectativa sem realmente colocar o fundamento bíblico para que aquilo se cumpra, ao invés de você produzir espiritualidade, você produz superstição na vida das pessoas. E as pessoas começam a esperar algo que nunca vai acontecer. É uma bomba relógio. E daqui a pouco essas pessoas estão totalmente frustradas. Sempre que você produz nas pessoas uma expectativa sem estabelecer fundamento bíblico para aquilo, as condições bíblicas, você vai produzir superstição. Toda promessa tem condições. O amor de Deus é incondicional, mas as promessas são condicionais. As promessas têm condições. Segunda coisa aqui na desilusão é a ilusão. Ilusão. Todo mundo que ilude, mais cedo ou mais tarde, vai se desiludir. É interessante que a Bíblia mostra, naqueles dias, principalmente, que Jesus esteve morto, quando ele morreu, de fato, eles viram Jesus perecendo na cruz, e aquilo foi um golpe terrível. Praticamente todos se desiludiram, todos. Pedro voltou a pescar, voltou para a sua profissão, os de Emaús estavam indo embora, todo mundo decepcionado. Agora, é muito interessante como que, e a Bíblia mostra isso claramente, como eles desenvolveram uma fé ilusória,
como que eles começaram a alimentar uma expectativa sobre o futuro, e eles esperavam realmente que Jesus ia usurpar de César o trono de Israel. E isso é indiscutivelmente confirmado através daquela intercessão da mãe dos filhos de Zebedeu. Você lembra quando ela chegou para Jesus e falou assim: dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda no teu reino. Então eles já estavam esperando que de alguma maneira Jesus fosse se levantar como um daqueles famosos juízes de Israel, iriam virar o cativeiro do Império Romano, e realmente ele ia governar e estabelecer o governo de Deus naquela época. Então eles alimentaram expectativas totalmente erradas, se iludiram com algo, se iludiram com a possibilidade de poder, de governo, já estavam se colocando em posições assim, já estavam brigando por isso. E quando você se ilude, quando você é traído pela sua cobiça, você vai desiludir. Superstição, ilusão. Terceira coisa são as ênfases desequilibradas. Quando você dá uma ênfase que a Bíblia não dá a um determinado assunto, você se torna desequilibrado. E muitas vezes por essa brecha começa a entrar o engano, a falsa religiosidade. É muito importante, uma das coisas que eu sempre procuro pesar no meu relacionamento com a palavra de Deus, é qual a ênfase que a Bíblia dá àquele assunto. Por exemplo, quando a gente fala sobre prosperidade, prosperidade é um princípio bíblico? É. Prosperidade financeira é um princípio bíblico. Agora, qual é a ênfase que a Bíblia dá a isso? Cura divina é um princípio bíblico? É. Qual é a ênfase que a Bíblia dá a isso? Então, muitas vezes, a questão maior não é o princípio em si, mas é a ênfase que você está dando àquilo. E quando você começa a dar uma ênfase extremamente exagerada a algo, você corre o risco de cair realmente numa situação de desequilíbrio, e esse desequilíbrio começa a produzir frustração, desilusão na vida de muitas pessoas. E o quarto ponto aqui, o romantismo. Quando os sentimentos falam mais alto que a verdadeira vida no espírito. O romantismo. Então, quando vem aqueles tempos de dificuldade, de pressão, de tribulação, então aqui muitas pessoas começam realmente a sair pela tangente. É muito comum a gente... Eu tenho trabalhado no campo missionário já por mais de 20 anos. Quando a gente fala sobre missões, é incrível, né? É uma peneira. Tem pessoas que chegam, aquele romantismo, naquele amor que Deus vai fazer e não sei o quê. E quando realmente começam a vir as dificuldades, aquela rotina do dia a dia, que você tem que ter uma disciplina com Deus, compromisso com a obra de Deus, é impressionante como muita gente começa a espirrar de um lado para o outro. Romantismo. É muito importante a gente saber calcular preço. Não é? Se você realmente calcula o preço de uma obra e você está disposto a pagar esse preço, a Bíblia fala que a sua obra então vai ser poderosa em Deus. Mas esses 4 aspectos aí podem nos predispor à desilusão. E quando uma pessoa se desilude, ela acaba
se tornando um desertor. Então nós falamos aí sobre falta de integridade, desilusão e agora divergências. É um outro motivo pelo qual muita gente abandona, deserta. Então é muito importante a gente lidar com a imaturidade. Quando a gente pensa sobre divergências, o que a gente vê hoje em muitas situações e cisões que acontecem, um dos aspectos principais é que as pessoas não sabem lidar com os relacionamentos. É a imaturidade para perdoar, a imaturidade para discordar, a imaturidade para superar diferenças, a imaturidade para ser corrigido, a imaturidade para lidar com os maus momentos. Então, tudo isso, na verdade, acaba produzindo uma situação de abandono. A pessoa simplesmente desiste e vai embora. Então, Jesus deixou bem claro as condições da nossa entrega. É importante a gente não olhar para trás. Um dos textos assim mais fortes da Bíblia, Lucas 17:32, quando Jesus deixa uma advertência, ele fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Pessoas que olham para trás, pessoas que estão negociando os valores de Deus, estão olhando para trás. Na verdade, quando a gente pensa sobre fazer algo para Deus, irmãos, nós vamos passar por situações de perder pessoas, situações de divergências, de dificuldades, e é muito importante a gente saber lidar com essas situações. A gente nunca deve pregar uma mensagem mostrando só o lado glamouroso e todos os benefícios que você vai ter sendo um seguidor de Jesus. Lógico, isso é maravilhoso. Mas é muito importante você mostrar o preço que tem que ser pago. A maneira como Jesus comissionou os discípulos dele, realmente era muito radical. Muito radical. Para um, Jesus chegou e falou: olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos, quanto a você me segue. O outro, ele simplesmente falou: olha, vem e me siga, mas ele estava indo morrer em Jerusalém. Jesus sempre mostrava o preço a ser pago. Então vai vir, muitas vezes, um peneiramento de Deus, isso é importante, Deus vai balançar a figueira, não é? Mas isso só vai fortalecer as nossas raízes. É interessante que, quando a gente vê essa história de João Marcos, lá em Atos, e a Bíblia mostra como que ele abandonou a equipe de Paulo, e foi um momento muito difícil, houve quase que um racha ali, mas depois, lá na frente, em 2 Timóteo 4,11, está registrado como que João Marcos deixa de ser um desertor. E ele voltou para Paulo, fez uma entrega verdadeira, profunda, chegando até mesmo a escrever um dos evangelhos. Então, é importante a gente saber lidar com essas cisões, com pessoas que nos abandonam, pessoas que abandonam o evangelho, entendendo que realmente Deus, na sua sabedoria, sua graça, Ele pode restaurar tudo isso. E o terceiro perfil de pessoas são traidores. Traidores. Obviamente, aqui está o ponto mais crítico
quando a gente fala sobre esses perfis de seguidores em crise. Esse é o ponto mais crítico, a questão da traição. E muitas coisas estão na base, funcionam como um alicerce, que vão predispor uma pessoa à traição. A malícia, impiedade. Algumas pessoas realmente elas são pessoas de motivações malignas mesmo. Questão de feridas, insatisfação incubada, falsa aparência, não é? Às vezes a pessoa mantém uma aparência ali, não é? De honra, tal, não sei o quê, mas existe uma ferida, existe uma insatisfação incubada ali dentro. Também o egocentrismo, falta de caráter, avareza, pessoas que se vendem a quem paga mais, aquela famosa síndrome de Geazi, né? E na verdade a pessoa começa a ser corrompida realmente pelo dinheiro, pela oferta. Isso tem sido uma terrível síndrome nos nossos dias. Não é? Pessoas que, a gente sabe que o dinheiro é importante, mas quando o dinheiro deixa de ser o servo e passa a ser o senhor, quando ele deixa de ser usado e passa a te usar, te motivar para as coisas que você está fazendo ou deixando de fazer, então o nosso pescoço está debaixo dos pés de Mamon. Tem algo realmente muito errado aí no nosso estilo de vida. E quando dinheiro é uma coisa perigosa, porque quando o dinheiro começa realmente a motivar a sua vida, você é um forte candidato a trair Jesus e trair pessoas. Você se torna uma pessoa realmente muito vulnerável ao diabo. Agora, essa é uma pergunta importante. Quem pode ser um traidor? Não é qualquer pessoa que pode ser um traidor. Entende? Só uma pessoa íntima pode ser um traidor. Só uma pessoa íntima. Para você ser um traidor, você tem que ser um amigo íntimo, parente, um marido, esposa. Tem que ser uma pessoa participante da obra. Tem que ter a posição de autoridade, no sentido de conhecer os planos interiores. Você não pode ser traído por uma pessoa que você não tem intimidade. O máximo que você pode ser enganado, não traído. E eu sei que traição é uma palavra bem forte, mas faz parte da nossa realidade, não é verdade? E então isso é algo assim, a gente vê alguns episódios na Bíblia extremamente fortes, né? Veja bem, nós estamos falando aqui, quando falamos de negadores, desertores e agora traidores, nós estamos falando do time de Jesus, gente. Nós estamos falando de pessoas chamadas por Deus. Pessoas que estavam fazendo a obra de Deus. Pessoas que operaram milagres de Deus. Nós não estamos falando de pessoas descomprometidas, assim, não é? Periféricas em relação ao Evangelho. Nós estamos falando de gente que realmente andou com Jesus. E lá no Salmo 41, 9, Davi teve uma experiência muito forte com traição. Ele fala assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. E essa história de Davi foi o relacionamento dele com realmente o seu grande amigo. Talvez o homem da mais alta confiança de Davi, Actófel.
E a história de Actófilo é literalmente, é por isso que Actófilo é conhecido como Judas do Antigo Testamento. Literalmente o Judas do Antigo Testamento. Porque era aquele homem que frequentava os cultos com Davi, era o conselheiro número 1 de Davi, e quando a Bíblia menciona sobre Actófilo, a Bíblia fala assim que esse homem era um homem tão cheio do conselho de Deus, um homem tão íntimo com a revelação de Deus, que a Bíblia fala assim, palavra de Actófilo, palavra de Deus. O cara era o conselheiro de Davi, o conselheiro do rei. Mas quando chegou nesses momentos que são os momentos de crise, todos nós temos que passar os Getsêmanes, os Calvários, que antecedem um kairós de ressurreição. Quando veio esse momento que foi a rebelião de Absalão, e esse golpe de Estado planejado por Absalão foi algo tão bem arquitetado, que até Actófilo se deixou enredar. E Actófilo, então, se vendeu, traiu Davi, e ele começou a apoiar o novo governo através de Absalão. E quando Davi soube que Actófilo estava apoiando Absalão, ele falou, agora eu estou perdido. Agora eu estou perdido. Mas tem 4 coisas que salvaram Davi. E quando você está numa situação de traição, quando você está sendo traído por alguém, essas 4 coisas que salvaram Davi, pode nos salvar também. Veja bem que Absalão, ele estava sendo impiedoso. Ele tinha a intenção clara, realmente, de acabar com Davi. Ele demonstrou isso se deitando com as esposas de Davi à luz do dia. Quando alguém fazia isso, é porque a intenção dele era matar. Ele queria matar Davi. Primeira coisa que salvou Davi, ele entendeu o tratamento de Deus e amou a correção do Senhor. A gente sabe que a base da traição, todo esse golpe de Estado, toda essa traição de Absalão, o pivô disso foi o pecado de Davi lá atrás, né? Então, o profeta tinha falado, olha, Davi, o que você fez escondido, adulterando com a esposa de Urias e assassinando Urias, alguém vai fazer à luz do dia. A espada não se apartará da tua casa. Então, Davi sabia que, realmente, o pivô daquela traição era ele mesmo. Então, ele entende o tratamento de Deus e ele se submete à correção. Segunda coisa, ele entrega todos os seus direitos, inclusive o reino. Ele sai do palácio descalço. Ele largou tudo para trás. Ele desceu da sua posição. Terceira coisa, quando ele começou a ser humilhado por causa de tudo aquilo por Simei, você não vê nenhuma atitude de revide. Nenhum revide. Simei começou a pedrejar Davi, bem feito, seu cão morto. Bem feito o que está te acontecendo. Você merece. Um dos homens de Davi se levantou, já ia cortar a cabeça de Simei fora. Davi falou, não faça nada. Não faça nada. Porventura Deus vai transformar toda essa maldição em bênção.
ele simplesmente não revidou. Ele só fez uma oração: Senhor, tudo que eu te peço, transtorna o conselho de Aquitófel. Traidores muitas vezes têm conselhos que realmente podem nos destruir. E é nessa profundidade que você tem que chegar. Mas para você realmente chegar nesse discernimento, você tem que saber engolir esse Simei calado. Você não pode revidar. E ele ainda rogou pela vida de Absalão. Então, com essa oração, Davi virou a situação. Porque chegou uma outra pessoa diante de Absalão, que tinha um outro conselho, uma nova ideia. Absalão simplesmente desconsiderou o conselho de Aquitófel, seguiu o conselho daquela outra pessoa. Quando Aquitófel soube disso, porque Aquitófel sabia como destruir Davi. Quando ele ficou sabendo, o que Aquitófel fez? Pegou uma corda e se enforcou, se suicidou. É o Judas do Antigo Testamento. Normalmente, um crítico é diferente de um traidor. Um traidor se deixa contaminar com motivações erradas. Normalmente o traidor é uma pessoa que ele não apenas erra de alma, mas ele erra de espírito. Um crítico nem sempre é um traidor, mas um traidor é sempre um crítico. Então o traidor é aquele que sai de dentro para falar lá fora. Ele faz um jogo por trás. Foi o que Judas fez quando ele vendeu a Jesus. Mas o mais incrível é a maneira como Jesus tratou Judas. Irmãos, é aqui que está o grande diferencial de tudo, não é? Eu acho incrível quando Paulo, lá em 1 Coríntios 11, 23, aquele famoso texto da ceia, ele fala assim: na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão. Na noite que ele foi traído. Ele estava fazendo uma ceia. Imagina o peso espiritual dessa ceia. Você podia fatiar as trevas. Jesus estava diante do traidor. Ele estava apto a tomar a ceia com Judas, ciente de ter em andamento uma traição que custaria a sua própria vida. Irmãos, veja bem, quando a gente pensa nessa questão de... Todos nós estamos sujeitos a isso, né? A sofrer traições. Não tem como, a gente pensando em igreja, a questão não é você agora montar um esquema de investigação para ver quem é o traidor. Não. Na verdade, relacionar a gente é correr riscos, não é isso? Quando você relaciona, você está correndo risco. Nós temos armas muito mais poderosas do que sermos negados, abandonados ou traídos. Mas, na verdade, se você tem um grupo que é estabelecido por princípios espirituais, qualquer pessoa que realmente não se submete a esses princípios, que são de Deus, vai se evidenciar para as pessoas que têm discernimento espiritual. A coisa vai aparecer. Não é? Agora, se não tem princípios, então é complicado. Jesus era um homem de princípios e de revelação. Ele sabia de Judas. A Bíblia fala isso, que ele sabia de Judas. Irmãos, eu sei que essa palavra toda é uma palavra meio pesada. Eu sinto o peso dessa palavra aqui hoje. Mas essa é a realidade mesmo.
Quando a gente fala sobre negadores, desertores, traidores, veja bem, são situações que todos nós, de certa forma, já nos envolvemos, prejudicando, criando terríveis danos a muitas pessoas, ou temos passado por essas situações. São esses abismos, esses calvários, o que Davi chama o vale da sombra da morte, são situações difíceis de passar. Irmãos, mas é nessas circunstâncias aí, é entendendo muitas vezes o que nos leva realmente a tomar esse tipo de caminho, é entendendo que a gente pode realmente construir uma outra realidade em Deus. Quando a gente lê lá em Lucas 22, de 28 a 30, a Bíblia fala assim: e vós, olha só o que Jesus falou para os discípulos, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai vos destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Quando Jesus disse isso, todos esses discípulos aqui estavam presentes. Pedro, João Marcos, Judas, Tomé, todos eles estavam presentes. Uma coisa que eu acho linda é que Jesus não exclui ninguém do plano e do propósito dele. A misericórdia de Deus pode mudar a nossa sorte. Mas é muito importante nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo. Irmãos, são tempos difíceis, o que tudo indica, pelo rumo que esse mundo está tomando hoje, é que o negócio vai piorar. O negócio tende a piorar. Quando a gente pensa nessa toda essa inversão de valores, onde cada vez mais o certo está virando errado, o errado está virando certo. Não existe mais ocultismo, é o explicitismo. Nunca a imoralidade assim teve tão aberta, tão explícita, tão fácil. Então, o que a gente percebe é que as coisas estão se tornando cada vez mais intensas, cada vez mais difíceis. É um momento de purificação, onde as coisas estão se polarizando. Aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é imundo, suje-se ainda mais. É um tempo de polarização. É o tempo que Jesus está preparando a sua noiva, tirando as rugas, as manchas, que Deus realmente está afinando o ouro, a prata, que Deus está nos purificando. Um momento difícil, quando a gente lê aqueles prenúncios dos finais dos tempos, em Lucas 21, Marcos 13, Mateus 24, a Bíblia fala sobre dias que, se Deus não abreviasse o sofrimento, nem os eleitos iriam suportar. Então nós precisamos de tratar com essas realidades. Negadores, desertores e traidores. Como isso pode terminar nas nossas vidas? Como o escritor de Hebreus fala, nós não somos daqueles que retrocedem. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Curva a sua cabeça, então, em nome de Jesus.
Deixa o Espírito Santo falar com você um pouco. Esteja agora sensível, Senhor. Se você tem entrado por esses caminhos, ou se você tem sido vítima dessas coisas, se você tem se predisposto e você tem se surpreendido como um negador, desertor, e talvez até se você tem traído pessoas, machucado aquelas pessoas que de repente talvez eram até as pessoas mais importantes da sua vida, mais íntimas da sua vida. Se você precisa de um conserto com Deus, se você está nessa crise, um seguidor em crise, o fato de você passar por essas coisas, isso na verdade não te desqualifica como um seguidor. Mas Deus sabe como fazer com que isso faça parte da construção e do processo de amadurecimento da sua vida. Infelizmente, nós vimos aqui Pedro, ele tomou uma série de posturas que conduziram ele realmente a um fundo do poço. Negar abertamente a Jesus. A gente vê Tomé, João Marcos, simplesmente abandonando, desistindo de propósitos que eram propósitos em Deus. E vemos também a situação trágica de Judas, que de repente nem precisava de terminar como terminou. Quando você toma determinadas iniciativas, quando você se expõe a essas brechas, realmente você aciona esse caminho. Mas o mais importante, como Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, eu intercedi por você, eu vou confirmar a sua fé, e você vai confirmar a fé dos outros. Se você precisa do socorro de Deus, nessa crise, nesse conflito que você tem estado, se você precisa de um conserto com Deus, eu gostaria de orar com você. Quero me identificar com você. Então tenha liberdade, saia do seu lugar, venha aqui na frente.
esse é um momento de você rever os seus relacionamentos com Deus, com o ministério que Deus te plantou, com aquele círculo de intimidade, aquele círculo de pessoas que são as pessoas íntimas. Talvez você vai precisar de tomar algumas decisões hoje dentro de você, alguns posicionamentos, para que você possa combater não o mau combate, mas o bom combate da fé. Para que você não morda as iscas que muitas vezes o inimigo está trabalhando com elas. Pai, diante de Ti, Senhor, eu quero me identificar com essas pessoas. Senhor, e nós não somos nem um pouquinho diferentes dos Seus discípulos. Senhor, e nós queremos nos colocar diante do Senhor, abrindo os nossos corações. O Senhor conhece, Deus, essas crises, as crises que estão pesando, todas essas situações que estão pesando contra as nossas vidas. E invocamos, Senhor, o Seu socorro, a Sua ajuda, o Seu toque. Jesus, nós precisamos daquele Seu olhar, aquele olhar que Pedro viu. Nós queremos olhar no fundo dos Teus olhos, sentir a Tua compaixão, que não existe condenação no Seu olhar, mas existe compaixão. A maneira como o Senhor voltou para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, Senhor. Estavam saindo de Jerusalém, o lugar da vontade de Deus, do derramar do Espírito. O Senhor não estava indo para Emaús, o Senhor estava voltando para aqueles discípulos. E os trouxe novamente para Jerusalém. Senhor, nós oramos que o Senhor nos dê uma percepção realmente da Sua vontade. Senhor, e essa grandeza de perseverarmos até o fim, Senhor. De não descansarmos realmente até completarmos o Seu propósito. Senhor, o Senhor também sabe, Senhor, desses relacionamentos, Deus, onde temos sido traídos, machucados pelas pessoas que menos esperávamos, ou traído outras pessoas. Queremos fazer um concerto contigo, Senhor. Queremos corrigir as nossas motivações erradas, te pedir perdão pela malícia, pela avareza, pela amargura, pela falsidade, por demonstrar e tentar convencer as pessoas de algo que na verdade não éramos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Senhor, e entregamos toda essa dor, Senhor. Entregamos todas essas situações diante de Ti. E recebemos a Sua graça.
no nome de Jesus. Queremos renovar a nossa aliança contigo. Senhor, queremos recomeçar. Andando com humildade, com quebrantamento, com transparência, com sinceridade. Obrigado, Senhor. Pai, eu quero abençoar essas pessoas que estão aqui nesse altar. O Senhor conhece cada motivo que está aqui presente. Cada motivo. Deus, e obrigado, Deus, porque acima de qualquer coisa está o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Alcança cada um, Senhor, no seu clamor, no seu motivo de estar nesse altar. Alcança, Pai. Vem de encontro aos teus amados, no nome de Jesus. E eu oro, Senhor, que cada uma dessas pessoas possam experimentar um novo tempo. Deus, eu sei que um novo tempo está por vir. Aquele tempo quando a mulher que deu à luz se esquece de todo aquele sofrimento e ela começa a experimentar uma nova realidade, a alegria de algo que veio à luz, de alguém que veio à luz. Eu sei que esse momento, Senhor, de calvário, de sofrimento, ele tem um propósito. Senhor, e que essas pessoas possam experimentar isso na sua plenitude. No nome de Jesus. No nome de Jesus.